polícia investiga a morte de uma mulher depois de uma aula de natação numa academia na Zona Leste. E aí a gente traz para você as informações mais recentes dessa investigação, mas também as imagens que estão auxiliando nesse trabalho. Por exemplo, imagens do momento em que a Juliana passa mal depois de entrar na piscina. Também esse registro, essa aí é a imagem, olha. A Juliana foi para a piscina, sai da piscina passando mal. E também aquele outro registro que temos, ela está ali no chão, olha, é socorrida pelos alunos da academia. E temos também aquele outro registro que é da manipulação dos produtos químicos que foram utilizados na piscina dessa academia. Renan Fiuza é quem está de olho em tudo isso, está em contato direto com a polícia e tem mais novidades aqui para a gente. Oi, Renan. Carol, a gente está acompanhando a investigação que avança, tá? E essas imagens que você contava e trazia aqui para quem está acompanhando a CNN Brasil neste momento, elas são de extrema importância para a investigação. E o porquê que a gente fala disso? Porque dessa maneira a polícia consegue montar um pouquinho o quebra-cabeça de toda essa história e entender a dinâmica do momento que a Juliana Faustino, 27 anos, infelizmente, fazia aula numa academia particular na Zona Leste de São Paulo, ao lado ali de outros alunos na piscina, e ela começa a se sentir mal. Num determinado momento, ela fica sem ar, ou pelo menos sente essa falta de ar, se aproxima da borda da piscina e tenta sair. Algo que ela, segundo relatos, fazia com uma certa facilidade. Aliás, já estava acostumada a nadar naquela piscina de raia olímpica. Só que ela precisou de um auxílio de uma pessoa para sair da piscina. Num outro momento, a gente já consegue acompanhar a sequência do caminhar da Juliana, que vai até a recepção e alega ali às pessoas que estão presentes que não estava se sentindo bem. Senta no chão com mais fadiga, mais falta de ar, ainda está com os trajes de banho, de piscina, quando outras pessoas a auxiliam. E aí, na sequência, a imagem é interrompida, tá? Bom, a gente sabe muito bem que após, esses atos, ela foi imediatamente encaminhada para o pronto atendimento, passou por observação e infelizmente acabou tendo uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. O que a gente tem de confirmação por parte da Polícia Civil? São dois pontos que eu trago para vocês, dois pontos importantes. O primeiro deles é que de fato que vai configurar e trazer à tona, o motivo da morte da Juliana é o laudo pericial, laudo esse que já foi expedido, foi feito, só que leva-se um prazo, tem um tempo. Ontem ainda conversei com o delegado que está acompanhando o caso, ele disse: Renan, a gente precisa esperar ao menos 30 dias. E esses 30 dias eles vão ser extremamente fundamentais para a conclusão do caso. Ou seja, assim que o laudo sair, a gente vai ter a certeza da causa da morte. Mas eu posso te adiantar, e aí eu trago para vocês o que me disse o delegado que está acompanhando e monitorando, investigando toda essa história. Ele disse: olha, o que a gente sabe é que o que teria motivado a causa da morte foi a inalação de um produto que foi misturado ao cloro. Cloro esse que era diariamente jogado à piscina. Mas que produto é esse também somente o laudo da perícia vai constatar. Mais uma vez, eu trago aqui a informação que esse laudo ele leva tempo. Não só o laudo da causa da morte da Juliana, mas também esse laudo dessa mistura que foi encontrada num balde. E aí a gente traz a última cena, das imagens de monitoramento desse estabelecimento na Zona Leste de São Paulo, dessa academia. E qual seria essa imagem? A imagem que mostra um funcionário da academia, aliás, segundo o próprio delegado, uma espécie de faz-tudo ali, ele indo numa sala da academia, pegando ali um balde com o cloro, e aí ele sai um pouquinho da imagem e mistura outros produtos, Inclusive, chega a fazer ali uma espécie de fumaça, uma névoa branca, enquanto ele vai chacoalhando ali o balde. E o que era de costume? Como era a última aula, ele esperava os alunos saírem dessa aula e aí sim, depois jogava essa mistura com o cloro dentro da piscina. Só que, por algum motivo, naquele dia, ele teria tido outros afazeres, ele pegou esse balde, informações essas que foram repassadas pelo delegado, por isso que eu estou trazendo aqui para vocês, da investigação. Ele pega esse balde, essa mistura com cloro, deixa ao lado da piscina e sai
para outros afazeres. Enquanto isso, a aula que estava terminando, ela acontece. Então, a gente está falando de pelo menos 9 alunos que estavam utilizando a piscina no momento que essa mistura foi colocada ao lado dela. E aí, toda a trama, ela se desenrola, né? Os alunos estão lá nadando, o espaço é fechado, aquela combinação, segundo o delegado, de umidade, de calor com o vapor dessa mistura de cloro, ele começa a sair e as pessoas que estão nadando começam a inalar. Então, a gente tem aí essa combinação perigosa no momento que a Juliana passa mal. E não somente ela, né? Infelizmente, a Juliana, ela não resistiu, acabou morrendo, mas a gente ainda está acompanhando os desdobramentos desse caso, porque o marido dela segue internado na UTI, ele também nadava na piscina, e um jovem de 14 anos também segue internado na UTI. Outras 2 pessoas que passaram mal foram medicadas, passaram por observação e foram liberados. Então a gente está acompanhando os desdobramentos desse caso, aguardando o laudo e também acompanhando a evolução do estado clínico dessas outras 2 pessoas internadas. Carol. Qualquer novidade, Renan Fiuza volta para conversar com a gente ao vivo, direto de São Paulo.